Boa noite. Hoje iremos apresentar, para a obtenção de nota na matéria de Físico-Química, uma videoaula. Nosso grupo é composto por Igor Leandro, Idalvani Raab, Isabelle e Laís. E falaremos sobre propriedades coligativas. De onde vêm, o que fazem, o que comem, onde vivem, hoje, na nossa videoaula. Propriedades coligativas da solução são propriedades físicas que se somam pela presença de um ou mais solutos e dependem única e exclusivamente do número de partículas, moléculas ou íons, que estão dispersas na solução. Não dependem da natureza do soluto. Isso significa dizer que é a quantidade e não a natureza, como tamanho, estrutura, molécula ou massa, das partículas que estão juntas na solução é que irá influenciar na formação das propriedades, ou efeitos, coligativos. Todas as propriedades coligativas surgem da diminuição do potencial químico do líquido solvente, como resultado da presença do soluto. A diminuição do potencial químico do solvente implica no aumento da temperatura em que ocorre o equilíbrio líquido-vapor e diminui a temperatura em que ocorre o equilíbrio sólido-líquido. Ebuloscopia é a propriedade coligativa correspondente ao aumento do ponto de ebulição de um líquido, quando se acrescenta a ele um soluto não volátil, ou seja, que não evapora. É como se as partículas do soluto segurassem as partículas do solvente, dificultando sua passagem ao estado gasoso. O aumento ou variação de temperatura de ebulição pode ser justificada pela pressão máxima de vapor, o PMV, que se deve à presença das partículas do soluto. Para que ocorra a ebulição da solução, é necessário que ela seja aquecida até que sua pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica. A fórmula usada para o cálculo é o ΔTE é igual a TE2 menos TE, onde TE é a temperatura de ebulição da solução e TE2 é a temperatura de ebulição do solvente puro. A osmose é a passagem do solvente de uma solução diluída para uma solução mais concentrada, através de uma membrana semipermeável. Já a pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada na solução para evitar sua diluição. Quando uma solução é diluída por um solvente que atravessou uma membrana semipermeável, dizemos que ocorreu o processo denominado como deosmose. Todas essas definições acima dizem a respeito de uma propriedade coligativa dos líquidos e com base neste conceito que podemos definir a osmocopia. A osmose é uma propriedade coligativa que corresponde ao surgimento da pressão osmótica das dissoluções. Osmose é quando o solvente passa de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, graças a uma membrana semipermeável. E a osmocopia é o estudo da mesma. Tonoscopia é uma propriedade coligativa que constitui na diminuição da pressão máxima de vapor, o PMV, de um solvente quando se adiciona a ele um solútil não volátil. Em relação à pressão de vapor de um solvente puro, pode-se dizer que sempre ele será maior que a pressão do vapor de uma solução. Isto decorre do fato de que as partículas do soluto roubam energia cinética das moléculas do solvente, impedindo que a parte destas ganhe o estado de vapor. As partículas dispersas constituem uma barreira que dificulta a movimentação das moléculas do solvente do líquido para a fase gasosa. A crioscopia, ou o abaixamento crioscópico, representa a redução do ponto de congelamento de uma solução pela adição de um soluto de natureza não iônica e não volátil. Nesse processo, torna-se possível medir a massa molar do soluto adicionado, desde que
se conheça a constante crioscópica do solvente, ou vice-versa. Assim, como ocorrem as demais propriedades coligativas, não causa diferença no abaixamento do ponto de congelamento de uma solução, crioscopia, a natureza do soluto adicionado, mas apenas sua quantidade de mols ou partículas. Dessa forma, por exemplo, uma solução concentrada a 1 mol litro apresenta o mesmo efeito crioscópico de qualquer solução de diferente soluto, quando esta segunda solução estiver na mesma concentração da primeira. Já vimos que o efeito crioscópico acontece quando adicionamos o soluto qualquer na água e, em função disso, ocorre um abaixamento do ponto de congelamento. Um cientista decidiu que o efeito crioscópico, bem como todas as propriedades coligativas, era interessante de se estudar. Seu nome era François Marie Hall. Então, ele chegou à conclusão que o abaixamento da temperatura de um líquido que foi diluído em um soluto qualquer é diretamente proporcional à concentração de uma solução. Ele quis afirmar que o efeito crioscópico vai depender da quantidade de soluto presente nesta solução. Então, essa conclusão gerou uma fórmula que relaciona o ΔTc, que é o abaixamento da temperatura de congelamento, e igual a Kc, que é a constante criométrica, vezes W, que é a molaridade, que é a quantidade do soluto presente nesta solução. Uma solução apresenta 54 gramas de glicose em 500 gramas de água, sendo a constante Kc da água igual a 1,86 graus Celsius. Indique qual é o abaixamento da temperatura de congelamento da solução. Esses são os dados. Essa é a constante criométrica, que é uma característica da água, e essa é a massa molar da glicose. Para determinar a molaridade, ou seja, a concentração de glicose que existe, a gente vai pegar a quantidade de glicose, que é 54 gramas, e dividir pelo total de massa molar, que é 180 gramas. Essa divisão vai dar 0,3 mol. Esse 0,3 mol é a quantidade molar que existe em 54 gramas de glicose. Para a gente determinar a molaridade dessa solução, a gente vai aplicar uma regra de 3. Esses 500 gramas de água precisa se transformar para quilo, que vai ficar igual a 0,5. Aplicando a regra de 3, conclui-se que 0,5 kg de água dissolve 0,3 mol de glicose. 1 kg de água vai dissolver X. O valor de X é igual a 0,6 mol de glicose. Portanto, a molaridade da nossa solução, que vai ser colocada na equação, é 0,6 mols por quilograma de solvente. A equação que relaciona o abaixamento da temperatura e concentração molar já pode ser aplicada. ΔTc igual a Kc vezes W. ΔTc é igual a 1,86 vezes 0,6, que foi o valor que acabamos de achar aqui. ΔTc é igual a 1,116 graus Celsius. Esse 1,116 graus Celsius é o abaixamento da temperatura. Coloides, sistema coloidal ou soluções coloidais são misturas que apresentam aspecto de mistura homogênea, mas na verdade são misturas heterogêneas. Isso porque a sua diferença de mistura só pode ser vista com o auxílio de um microscópio, já que não são vistas a olho nu. Um exemplo bem clássico de coloides no nosso dia a dia é o leite, onde nós só vemos uma fase, que é a branca. Mas se olharmos com o auxílio de um microscópio, podemos perceber que existem gorduras dispersas na água, assim sendo uma mistura heterogênea. Por isso que em algumas embalagens
de produtos químicos trazem a indicação de que devem ser agitados antes do uso, para que as partículas coloidais possam se unir. O tamanho dessas partículas está entre 1 e 100 nanômetros. Existem 5 tipos de coloides. São eles: o primeiro, a espuma, que é um gás disperso em sólido ou em líquido. Exemplo, clara de neve, chantilly, esponja. Segundo, emulsão, que é um líquido disperso em outro líquido ou sólido. Exemplo, leite, maionese, queijo e manteiga. Terceiro, o sol, que é um sólido disperso no líquido. Exemplo, sangue, rubis, pérolas. Quarto, gel, líquido disperso num sólido. Exemplo, gel de cabelo, gelatina e pasta de dente. Aerossol, sólido ou líquido disperso em gás. Exemplo, fumaça, neblina, spray e entre outros. No vídeo, eu vou adicionar um pouco de água em cada um desses copos e vou adicionar um pouco de sal em um deles. Daí, vou colocar na geladeira e algumas horas depois veremos o resultado. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Nessa videoaula, aprendemos sobre um dos 4 efeitos das propriedades coligativas, a crioscopia, que também pode ser denominada de criometria. A mesma estuda a queda no congelamento de um solvente provocado por um soluto não volátil. No experimento, foi mostrado o retardo do congelamento da água, o solvente, por conta dos íons de NaCl, o soluto, que se chocaram com as moléculas da água, assim mudando sua propriedade. A crioscopia também pode ser vista e melhor entendida no seu cotidiano, como, por exemplo, se colocarmos um recipiente com água pura e outro com suco para congelar, a água congelará primeiro, pois não tem nenhum soluto impedindo o seu congelamento. Já o suco, há partículas da polpa da fruta, que nesse caso seria o soluto, assim dificultando o seu congelamento. Obrigada, até a próxima. Beijos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right